Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, versículos 1 a 3. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque sua benignidade dura para sempre. Ao meditar sobre essa passagem, o Senhor me levou a refletir sobre qual a condição para a glória do Senhor encher a casa. Salomão tinha acabado a construção do templo e antes da sua oração pediu para que fosse levado a Arca da Aliança para dentro do templo. E como era incumbência dos levitas, os da tribo de Levi, assim o fizeram. Mas, ao colocarem ela no lugar, todos tinham se santificado para a ocasião. Começaram a tocar os instrumentos juntos e louvar numa só voz. E a glória do Senhor encheu a casa, como vemos descrito no segundo livro de Crônicas, no capítulo 5, versículos 13 e 14. E aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Diante desses dois fatos acontecidos, vemos que a santidade, a adoração, ou seja, louvor a Deus, e a oração com sinceridade são princípios básicos para que a glória de Deus se manifeste. Mas, por que não vemos isso hoje? Ou não há esse tipo de manifestação corriqueiramente do Senhor? Digo a você que tudo tem a ver como estamos indo para a casa do Senhor adorá-lo e qual a intenção estamos fazendo isso. Muitos já nem vão mais, mas nos foi ensinado que para carregar a presença do Senhor tem que estar em santidade. Não adianta querer qualificar presença com dons. São coisas distintas. O Senhor vai te dar dons grandiosos e não os tira, como também Ele mostra seu amor e a sua graça ao cuidar de sua vida. Portanto, o Senhor quer nos ensinar que a santidade e a oração, com um coração sincero, voltado inteiramente ao Senhor, nos qualifica a viver essa presença gloriosa. Mas, para que isso seja uma verdade, tem que haver um arrependimento sincero. Assim, o Senhor disse a Salomão: porque o mesmo pediu para o Senhor que aquele lugar fosse um lugar especial, ali fosse ouvida as orações. O Senhor ouviu ele e disse um pouco mais, como também falou sobre o posicionamento caso aconteça algo diferente, como descrito no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, versículos 12 a 16. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa,
para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. O Senhor ouve a oração de um coração contrito, em santidade e em obediência. O importante de tudo é saber que nada é maior que a sua presença. Concluímos sabendo que o Senhor quer nos mostrar o caminho de viver esta presença na magnitude do seu querer. Não para mostrar para os outros que somos melhores, mas para revelar sua glória para os filhos da obediência. Somos seus filhos, e assim sendo, somos detentores de sua herança, uma herança de glória. Assim, se quisermos viver esta plenitude, temos que nos posicionar em santidade, orar sem cessar, meditar e crer na palavra e ouvir a voz do Senhor. Não tem coisa maior e melhor do que ouvir ao Senhor todos os dias. Não tem nada melhor do que ser constante na presença do Senhor. Viver o Evangelho é simples, mas muitos querem complicar, fazendo, criando e gerando situações, maneiras e métodos que a palavra não ensina. Portanto, não permita se iludir com as ofertas de mudança e de certos métodos, porque a palavra continua com o mesmo poder, a mesma direção e a mesma verdade. Ela não muda e não precisa de novas metodologias. Saiba quem você é em Cristo e permita ser transformado pelo seu amor, e após isso, nada será maior que a sua presença. Não troque a presença por apetrechos desnecessários, que dizem levar sorte, segurança e prosperidade. O Senhor já te deu tudo isso quando permitiu Jesus ser crucificado, morto e ao terceiro dia ressuscitar. Ele conquistou tudo por você. Agora basta você entender essa verdade e começar a tomar posse dessa presença maravilhosa. Sua cura, sua transformação, sua libertação, sua liberdade, sua mudança, sua renovação do entendimento e sua certeza de viver uma nova história são o combustível para viver este novo tempo. Não deixe nenhum medo, rancor, mágoa, ressentimento, ódio e falta de perdão te afastar ou deixar você fora dessa presença. Permita essa presença te transformar. E como foi com os levitas, sacerdotes e o próprio Salomão, que essa santidade, essa adoração, essa oração e a obediência sejam o caminho de demonstrar e revelar este amor ao Senhor. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, e somos gratos a Ti, Pai, pela oportunidade de entregarmos ao Senhor estas primícias, estas primeiras horas a Ti, porque sabemos que somente Tu és digno de toda honra, glória, louvor e majestade. Mesmo diante, Pai, dos maiores obstáculos, ou diante, Pai, de tudo aquilo que estamos passando ou vivendo, o Senhor tem se mantido fiel. E o Senhor nos chama a viver esta santidade e esta obediência, para não parar de orar, não parar, Senhor, de meditar na Sua palavra, mas antes permanecer firmes diante daquilo que o Senhor tem proposto para nós. Então cumpra, Senhor, estabeleça e faça com que o seu querer seja manifesto dia após dia e que essa presença, Senhor, nos inunde a ponto, Pai, de não querermos nada mais a não ser viver debaixo, Senhor, desta graça, debaixo, Pai, deste poder, debaixo desta presença. Assim, Senhor, somos gratos a Ti, consagramos tudo que temos e tudo que somos. Consagramos o nosso dia, os nossos pensamentos, as nossas palavras diante de Ti, para que se cumpra e se estabeleça o seu querer. Muito obrigado, Senhor. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor.